O que nós assistimos ontem foi uma cena lamentável e de barbárie. O que nós assistimos ontem foi a mais pura expressão daquilo que eu chamo de estética da estupidez. E eu quero discutir todos os pontos com os nossos convidados de hoje, a quem eu tenho muito orgulho de estar junto deles hoje, porque nós estamos aqui com a Deise Tioccari, quem eu respeito muito, uma cientista política e jornalista que muito me esclarece e muito nos guia dentro dos seus estudos. Ela que é uma especialista no movimento da direita brasileira, recém lançou um livro sobre esse tema, com meu querido amigo Alexandre Bissoli, que é um dos advogados que mais podem nos esclarecer, né, os aspectos da política. Ele está sempre nos bastidores e nos traz muitas boas informações. Meu amigo de sempre, o Felipe Monteiro, e meu novo companheiro de mesa e já amigo também, Ricardo Rosso. Eles vão nos ajudar a entender o que aconteceu ontem em Brasília. Nós tínhamos uma manifestação que andava, que chegou à esplanada dos ministérios, que furou um bloqueio policial, que a princípio até parecia apenas uma caminhada com gritos de ordem, mas que no final do dia mostrou-se uma das cenas de quebradeira, de vandalismo mais tristes que nós vimos na história desse país. É importante ressaltar que o que nós vimos ontem, o resultado daquilo que ainda se vê em Brasília, passou a ser classificado em 2016 como terrorismo. Até 2016, portanto, essa não era uma categoria, um crime, um tipo penal, algo que era passível de ser chamado de terrorismo. A partir de 2006, passou a ser. E vale lembrar também que o vandalismo contra patrimônio público sempre esteve no Código Penal, com um resultado, uma pena, uma punição muito baixa, que não passava de 6 meses, mas tudo isso foi bastante endurecido com a lei de terrorismo. Portanto, chamar aqueles que depredaram, aqueles que causaram agressões físicas num policial, num cavalo, no patrimônio público, são, sim, terroristas. E o crime nunca deve ser relativizado. Um crime, ele deve ser punido. Mas nós temos que, aqui, por obrigação, analisar a validade jurídica dos argumentos que surgiram a partir desse ato criminoso e terrorista que nós vimos em Brasília ontem, e separar também o joio do trigo. Cabendo lembrar aqui que ninguém que comete atos depredatórios, ninguém que ameaça, ninguém que coage, principalmente estando numa multidão, ninguém pode ser chamado de manifestante pacífico. São criminosos que se enquadram na lei do terrorismo. Ricardo Rosso, suas impressões de ontem, tudo que parecia uma manifestação, quando estava fora da esplanada dos ministérios, era uma caminhada com gritos de ordem, falando em Deus, família e liberdade, e nós chegamos ao ponto em que nós chegamos no fim do dia de ontem. Olha, boa tarde, Pavinato, boa tarde a todos aqui da mesa, boa tarde a você que nos assiste. É inaceitável, qualquer ato de violência é inaceitável. Acho que aqui a gente não tem que discutir posicionamento de direita, de esquerda, de centro, de um lado ou de outro. É inaceitável. A baderna, a quebradeira, a depredação do patrimônio público, a invasão do Congresso Nacional, do STF, do Palácio do Planalto são inaceitáveis. As pessoas devem ser identificadas, esses vândalos, esses criminosos, esses terroristas, como a lei mais recente determina, devem ser identificados e devem ser presos. Foi um triste dia de ontem. Hoje realmente concordo com as falas do Pavinato aqui, em gênero, número e grau. É um dia onde todos nós brasileiros, independente do seu credo, da sua ideologia, amanhecemos mais tristes, querendo que essas pessoas sejam identificadas e punidas.
Felipe, não, é isso. Queremos que essas pessoas sejam identificadas e punidas. Claro, até para que se esclareça, né, todos esses boatos, todas essas teorias de que haveriam infiltrados ou não infiltrados, quem vai definir, quem vai mostrar sobre isso é a investigação, é a persecução penal. Não cabe à internet dizer o que aconteceu. Mas, a despeito disso, Felipe, eu sempre fui um sujeito de direita, mas quando eu escrevi Estética da Estupidez, em 2021, eu era chamado de comunista, né? E depois, por manter a mesma linha de raciocínio jurídica, de fascista, porque quando a gente se mantém firme na linha do direito, da validade jurídica das coisas, uma hora a gente vai agradar a quem está ganhando, outra hora a gente vai desagradar quem estava ganhando e agora está perdendo, né? Nos tribunais, nos resultados jurídicos, nas consequências legais dos atos, com matriz nessa sensação de polarização, essa triste polarização política que nós vivemos. Eu costumo dizer nesse livro que a estupidez, ela se contenta com a aparência da verdade, ela relativiza o mal. Ela diz que o mal pode ser um bem. Quando nós estudamos ética, a gente sabe que o bem é o bem e o mal é o mal. Não existe bem que faça mal e nem mal que se transforme em bem. Mas nós tivemos anos de pessoas que fizeram incutir que o mal poderia ser o bem, e porque estudar dá trabalho, as pessoas elas se deixam levar pelas suas emoções e renunciam à bênção que é pensar por si próprias, serem éticas. E quanto a essa teoria, né, não fomos nós, isso também deveria ter sido pensado. Porque como é que um público que se diz de direita, que quer ser diferente de um público de esquerda, repete atos que só a esquerda fez no país desde a redemocratização, achando que é o caminho. E os fez sem resultado positivo nenhum, porque a esquerda só conseguiu coisas relevantes e voltar ao cenário da batalha, do embate, do jogo democrático no Congresso, no Palácio do Planalto, através de estratégia e inteligência. Quem foi a essa manifestação, e eram muitas pessoas, deveria ter pensado: por que eu vou fazer isso se haverá infiltrados, e havendo infiltrado, tudo aquilo pelo que eu luto vai por água abaixo? Pavinato, o que você colocou aqui realmente faz todo sentido, não é? Mas é importante destacar que estúpido, idiota, pessoas que agem de forma errada existem em todas as matrizes ideológicas, né? De esquerda e de direita, não é? O que a gente viu ontem foi uma estupidez vindo da... Estupidez, eu não quero relativizar e nem quero usar termo também atenuado, né? O que a gente viu ontem, né, foi um capítulo triste da nossa história. Eu nunca vivenciei isso na minha vida, né? Ver os três poderes sendo atacados de forma conjunta, não é? O poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Então não dá para relativizar, falar que é só estupidez, que é só vandalismo e que é só baderna, né? Não, são crimes. A gente está vivendo realmente... crimes. O que a gente verificou ontem foi realmente terrorismo. Foi um terrorismo, né, que aconteceu. Apesar de eu ver várias pessoas, juristas, falando que a lei antiterrorismo não se aplica nesse caso específico, né, porque mas a concepção sociológica de terrorismo, que é terror social, isso que a gente viu, né, então não tem como você não usar o terrorismo para falar sobre essas pessoas. E é muito triste, né? É muito triste você ver patrimônios sendo depredados,